Olá, crianças, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, né? Hoje a gente vai ver diluição das soluções, tá? O que vai ser isso? Diluição das soluções. Imagina que a gente aqui vai preparar uma solução, ok? Então eu pego aqui um refresco em pó, geralmente um Tang, né? Que é o meu soluto. Coloquei numa vasilha o meu soluto. Coloquei a água, que é o meu solvente, e aí dissolvi lá o meu pozinho na água para preparar o suco. Mas vamos supor que eu coloquei pouca água. Se eu coloquei pouca água, o meu suco ele vai ficar muito concentrado. E aí o que eu vou fazer? Eu vou adicionar o solvente, que no caso é a água, para ele ficar menos concentrado ou para ele ficar mais diluído. Isso é uma diluição. Então eu tenho aqui uma solução muito concentrada, eu adiciono a água, que é o meu solvente no caso, e eu preparo uma solução menos concentrada ou mais diluída. Repara que a cor aqui ó, representa legal, né? Aqui o laranja está mais forte, representando a solução mais concentrada. Aqui está um laranja mais clarinho, querendo dizer que a solução está menos concentrada ou mais diluída, tá? Qual a diferença quando eu tenho uma solução mais concentrada e uma mais diluída? É exatamente isso que a gente está enxergando. Ó. Aqui o meu soluto são essas bolinhas rosas. Quando ela está mais concentrada, eu tenho menos solvente na minha solução. Repara que as bolinhas rosas estão bem próximas uma das outras. Ela está mais concentrada. Quando ela está mais diluída, é porque eu tenho a adição de um solvente. Então, repara que a distância do meu soluto entre uma molécula e outra, ou pode ser um cátion ou um ânion, né, entre os íons aqui, eu não sei exatamente o que é, mas na representação eu entendo que isso aqui é o meu soluto. O espaço do meu soluto entre um soluto e outro ele é maior, porque eu tenho a adição de um solvente, que no caso é a água. Então, na mais concentrada, eu tenho mais soluto numa pequena quantidade de volume. Quando está mais diluída, eu tenho menos soluto numa quantidade maior de volume. E aí, como é que a gente vai operar a diluição? Imagina você que aqui no início eu tenho uma solução que foi preparada e ela está um verde escuro, né? Então quer dizer que ela está mais concentrada. E aí eu adicionei um solvente, no caso aqui a água. A minha solução final ela vai estar mais diluída ou menos concentrada. Como é que a gente vai trabalhar com isso em fórmula? Porque a gente vai precisar calcular, tá? A gente vai precisar calcular a concentração inicial, concentração final, quanto de solvente eu adicionei, etc. Então, preste atenção no seguinte. Eu tenho uma concentração inicial, que é esse CI. Aqui está em grama por litro, porque eu estou trabalhando com massa. Então, aqui eu tenho uma concentração inicial vezes um volume inicial, que é esse volume que está aqui. Vai ser igual ao produto da concentração final, que é a concentração final aqui na minha solução, vezes o seu volume final. Então, o tanto que eu tinha de volume aqui, mais o tanto que eu adicionei. Eu vou ter um volume final, é esse que eu uso aqui para fazer a minha conta, tá? Na operação de concentração, é o contrário. Eu tiro o meu solvente. Então, imagina que eu tenho uma solução inicial em massa por litro. E aí eu tiro o meu solvente. Se eu tiro o meu solvente, a minha concentração final, a minha solução final, ela fica mais concentrada. Repara que o verde aqui agora, ó, ele está mais escuro, dizendo que a solução está mais concentrada. Mas do mesmo jeito, a gente vai trabalhar com o produto da concentração inicial vezes o volume inicial dessa solução, que vai ter que ser igual à concentração final vezes o volume final da minha solução, tá? E assim como a gente pode trabalhar com as concentrações em massa, que é a concentração comum, a gente vai trabalhar do mesmo jeito quando falar de quantidade de matéria, que é mol por litro. O princípio é o mesmo, só mudei a unidade da minha solução, da minha concentração na solução. Então aqui, ó, eu tenho uma solução inicial, agora mol por litro, vezes o seu volume inicial, que vai ter que ser igual ao mol por litro final na minha solução, vezes o seu volume final na solução. Aqui, do mesmo jeito, olha, eu fiz uma diluição. Eu tinha uma concentração inicial, eu joguei um solvente e eu diluí. A minha solução aqui no final, ela está menos concentrada, ou seja, está mais diluída.
E eu posso fazer a operação de concentração, né? Que é quando a gente tira o solvente. Então aqui eu tenho uma solução inicial, eu tirei o meu solvente, então eu deixei ela mais concentrada no final, tá? Do mesmo jeito, a molaridade inicial vezes o volume inicial tem que ser igual à molaridade final vezes o volume final. Gente, essas duas fórmulas, elas se parecem? Não, elas são a mesma, tá? Só que aqui a concentração está em grama por litro, que é o que geralmente a gente usa, né? Massa por volume, vezes o volume inicial, igual a concentração final, vezes o volume final. E aqui a concentração está expressa em molaridade. Molaridade inicial vezes o volume inicial. Tem que ser igual a molaridade final vezes o volume final. Não são fórmulas diferentes, tá? Aqui só é diferente entre uma e outra a unidade da concentração. Aqui é grama por litro e aqui é mol por litro, geralmente, né? E aí, olha essas 4 soluções aqui. Provavelmente isso aí é permanganato de potássio, né? Ou, de repente, imagina que é um suco de uva. Aqui eu tenho um suco de uva. Aqui eu tenho uma solução de permanganato de potássio bem concentrada, tá? E você repara que daqui para lá, ó, o balão volumétrico, ele vai ficando mais transparente, né? Aqui, ó, a concentração é muito menor. A solução aqui está muito mais diluída do que aqui no primeiro balão, tá? Às vezes a gente consegue perceber a olho nu. Tem casos que a gente não consegue perceber quem é mais concentrada, quem é mais diluída. Então vamos exercitar para a gente ver como é que vai ficar, como é que ficam as questões, tá? Então olha essa questão dessas Gran Rio. Uma solução 0,05 mol por litro de glicose, contida em 1 becker, perde água por evaporação até restar um volume de 100 ml, passando a concentração de 0,5 mol por litro. Então eu tenho lá um becker, que a gente já viu o que é um becker, como se fosse um copo de vidro, que eu tenho lá 0,5 mol de glicose e eu vou evaporar aquela água. Eu vou retirar o meu solvente. E aí no final a concentração que a gente vai ter é 0,5, ela vai ficar mais concentrada. A pergunta que ele faz é: qual foi o volume de água que foi evaporada? O quanto de água eu tive que retirar para ela ficar nessa concentração, sair dessa e ficar nessa? O que a gente tem que fazer primeiro? Enxugar esse enunciado. Então vamos lá. O que é 0,05 mol por litro? É a minha molaridade inicial, é a minha concentração inicial. O que é 100 ml? É o tanto de volume que restou no final, ó. Ele fala que perde água por evaporação até restar um volume de 100 ml. Então 100 ml é meu volume final, passando a concentração de 0,5 mol por litro. Isso é a minha molaridade final. Como é que eu vou calcular o tanto de água que evaporou? Eu vou usar a minha fórmula de diluição. Ela diz que a molaridade inicial, que é essa daqui, 0,05, vezes o volume inicial, que eu não sei o quanto que tinha, ele no enunciado ele não me diz o quanto que tinha, é igual à minha molaridade final, ele me fala qual é a molaridade final, 0,5, então estou só substituindo na fórmula, 0,5 mol por litro, vezes o volume final, que ele me disse aqui que é 100 ml. E aí, por que eu coloquei em litro? Vou pegar a canetinha. Repara que aqui na molaridade eu estou usando mol por litro. Na molaridade aqui, ó, o dado da questão veio mol por litro. E o volume final, ele me deu em ml. Se você usar o valor aqui em ml, a conta vai sair toda errada. Você tem que usar todas as unidades padronizadas. Então, se aqui ele me deu mol por litro, eu vou transformar esse 100 ml para litro, que dá 0,1 litro. Então, o volume final eu precisei converter, senão a conta ia sair toda errada, tá? E aí, substituiu na fórmula, deixa eu apagar que isso aqui está me incomodando. Substituir na minha fórmula. Substituir aqui na minha fórmula, o que a gente vai ter? O volume inicial eu vou jogar para o lado de cá, né? Esse 0,5, ó, vem para cá dividindo. Então, 0,5 vezes 0,1 dividido por 0,05, o volume inicial que eu tenho é 1 litro. E aí, qual é o cuidado da questão que você tem que tomar? A pergunta que ele faz
ele não pergunta qual é o volume inicial que eu tenho. Ele pergunta o quanto de água que eu evaporei. Então, se eu tenho aqui 1 litro no início, ou seja, 1 litro é 1000 ml. Se eu tenho 1000 ml no início e no final me sobrou 100 ml, o quanto de água que eu evaporei? Bom, você faz a diferença. Nossa Senhora. Você faz a diferença. Se sobrou só 100 ml e eu tinha 1000, então vocês concordam comigo que eu evaporei 900 ml. Cuidado que a questão não perguntou quanto que tinha de início, qual o volume inicial. Ele pergunta o quanto de água que evaporou. Eu encontrei o volume inicial, 1000 ml ou 1 litro. Mas ele me disse que sobrou só 100. Então você faz a diferença. 1000 menos 100, ele evaporou 900 ml, tá? Questão boa essa. A próxima. Calcule o volume de uma solução aquosa de hidróxido de sódio, soda cáustica, né, a 2 mol por litro, que deve ser diluída por adição de água para se obter um volume de 500 ml de solução a 1 mol e meio na concentração, lá na molaridade. Então vamos primeiro enxugar o enunciado. Quando ele me falou 2 mol por litro, ele está me dando a molaridade inicial. Calcule o volume de uma solução aquosa a 2 mol por litro. Então, ela no início está a 2 mol por litro. Qual é a quantidade dessa solução que ele deve diluir por adição de água para se obter? Então, se ele vai obter, é porque isso está lá no final. Para eu obter 500 ml de solução, ou seja, para eu no final ter 500 ml, então esse 500 ml é a minha solução final, é o meu volume final, ó. Aqui é o meu VF, meu volume final de solução a 1 mol e meio de molaridade, é a minha molaridade final. Então pega lá a nossa fórmula de diluição. Qual é a minha molaridade inicial? Tá aqui, ó, 2 mol por litro. 2. Qual é o meu volume inicial? Eu não sei, é exatamente isso que está me perguntando. Calcule o volume da solução aquosa a 2 mol que deve ser diluída. Então, quanto que eu tenho que pegar dessa solução para poder fazer lá a diluição? É o meu VI que ele quer, meu volume inicial. Igual molaridade final, que é 1,5, vezes o volume final. De novo, gente, qual o cuidado aqui, ó? A molaridade, ela vai vir quase sempre expressa em mol por litro. E aí o volume aqui, ele me deu em ml. Eu posso trabalhar com ml e litro ao mesmo tempo? De jeito maneira, só se você quiser errar. Então eu preciso fazer a conversão de 500 ml para litro. Isso vai me dar meio litro, que é o volume final, tá? Então aqui jogando esse 2 para o outro lado, ó, 1,5 vezes meio sobre 2, isso me dá 0,375 litros, né? Ou 375 ml. Então, eu preciso pegar esse volume de hidróxido de sódio nessa concentração para eu adicionar água e no final ter essa natureza aqui, né? 500 ml em 1,5 mol por litro, tá? A próxima. O conteúdo de etanol, que é essa fórmula aqui, vocês veem lá no 3º ano, em uma cachaça é 460 gramas por litro. Então, a cada litro lá de cachaça, eu tenho 460 gramas de etanol, que é o álcool lá da cachaça. Misturou-se 1 litro dessa cachaça com 1 litro de água. Então, eu peguei 1 litro de cachaça ao desperdício e joguei 1 litro de água nela. Qual é o volume final que eu vou ter? O que eu tinha no início, mais o que eu adicionei. Então, o que eu tinha era 1, o que eu adicionei era 1, no final eu já vou ter 2 litros de solução. Mas não é isso que ele pede, ó. Vamos na letra A. Calcule a quantidade de matéria, que é número de mol, do etanol na solução resultante. Então, olha só, eu tenho 46 gramas para cada 1 mol. Como é que eu sei isso? Ele me deu aqui, ó, a questão foi fofa e me disse qual é a massa molar. Se ela não me dissesse a massa molar, eu ia ter que calcular as massas atômicas, somar as massas atômicas e achar a massa molar. Mas ele já me deu. 46 gramas, eu tenho 1 mol de etanol. A massa que ele me deu no enunciado é 460.
460 vai ter N mol ou X mol. Repara que daqui para cá foi vezes 10, né? Então, daqui para cá também precisa ser vezes 10. Mas se você quiser fazer lá a regra de 3, você vai achar 10 mols. Então, a quantidade de matéria que eu tenho de etanol é 10 mol. Porque eu tenho essa massa aqui, ó, de etanol, tá? Calcule a concentração, olha que está pedindo, a concentração de etanol resultante em mol por litro. Ele quer a molaridade. A molaridade a gente aprendeu na última aula como é que calcula. A molaridade é o número de mol pelo volume. Qual é o número de mol? 10, a gente acabou de calcular. E qual é o volume final que eu vou ter na solução resultante? O volume final que eu vou ter é o 1 litro de cachaça que eu tinha, mais o 1 litro de água que eu adicionei. 1 litro com 1 litro vai me dar um volume de 2 litros. Então, se a gente dividir aqui 10 por 2, né, eu vou ter a molaridade de 5 mol por litro, tá? Eu quero que vocês, como atividade, façam essas 4 questões aqui, do mesmo jeito que a gente tem feito, tá? Vocês fazem as questões, tiram uma foto, anexa no sistema lá e me manda como tarefa. Só tem um detalhe aqui que a gente não viu, mas já vou acrescentar agora para vocês. Olha só. Ele coloca aqui na questão 2, por exemplo, a 100 ml de solução, 0,5 m. O que é esse m? Esse m nada mais é do que o mol por litro. É a molaridade. Tá? Então, aqui, ó, 0,5 mol por litro. Aqui, ó, na glicose, 0,1 m é 0,1 mol por litro. Aqui, 0,3 m, 0,3 mol por litro. Aqui veio escrito impresso, mas eu posso representar a molaridade dessa forma aqui também, com M maiúsculo, tá? Não deixa de fazer e me entregar no prazo, tá? Beijinho!